Boa noite, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos comentar um filme do ano de 1997, que é O Quinto Elemento. Esse filme é a cara do cinema de ficção científica ali dos anos 90 e principalmente é bem ao estilo do seu diretor, do seu escritor, que é o Luc Besson. Muito embora o filme ele destoa um pouco dos outros filmes do Luc Besson. Ele continua mantendo aquele tom de aventura, de ação, mas é bem diferente, por exemplo, de um profissional de 94, aquele lá que tinha o Jean Reno. Então, esse filme aqui, O Quinto Elemento, ele é um filme de ficção científica, muito embora um filme de ficção científica bem diferente, a gente vai ver por que que é bem diferente. E é um clássico dos anos 90, é um clássico da ficção científica. Ele continua nesse filme trabalhando com alguns atores que ele já tinha trabalhado, como por exemplo Gary Oldman. Gary Oldman, que foi o vilão lá, o antagonista lá do O Profissional, de 94, continua aqui sendo também um antagonista, né? É o papel do vilão. O Luc Besson, que é o diretor, gostava de trabalhar com Gary Oldman nesses papéis. Adianto que o vídeo aqui está cheio de spoilers, se você nunca assistiu esse clássico dos anos 90, do gênero de ficção científica, sugiro ir assistir primeiro. Mas, pois bem, o filme, e eu vou apresentar aqui pontos que eu acho muito interessantes nesse filme, mas também pontos que eu acho extremamente bobinhos no filme. Vamos começar com o lado positivo. O diretor é consagradíssimo, é o Luc Besson, e os quatro principais atores, atriz, também. Então ele trabalha aqui com o Gary Oldman, que faz o antagonista, que é um sujeito que lida com empresa e mercado de armamentos. E aí ele arma, dá a entender que ele arma aqueles que querem se armar, desde inimigos, por exemplo, da Terra. O filme é um filme de ficção científica, ele traz muitos alienígenas, como também os aliados, digamos assim, né? E ele é aquele típico papel, aquele típico vilão, um arquétipo que almeja o poder, acima de tudo. Por outro lado, a gente tem o personagem do padre, que é o Ian Holm, que o mesmo que fez lá o Bilbo, lá no primeiro filme do Senhor dos Anéis, Ian Holm, que dá aqui um grande tom narrativo de interpretação ao filme. Temos também a Mila Jovovich, aquela mesma lá do que depois vai fazer o Resident Evil, e temos o Bruce Willis, que é um ator muito consagrado no ramo de filmes de ação e aventura, principalmente no final dos anos 80, início dos anos 90 e adentrando ali os anos 2000, principalmente. Pois bem, a função de cada um desses personagens, como já dissemos, o personagem do Gary Oldman, que é o Zorg, é um antagonista. Ele almeja o poder. O personagem do Bruce Willis é um ex-militar que já está aposentado, com muitos problemas, tanto financeiros quanto pessoais, e que vai se envolver na trama aí e vai ser um grande auxílio para a personagem da Mila Jovovich, que é o quinto elemento. E a gente vai já explicar o que é o quinto elemento. E, por outro lado, temos o Ian Holm, que faz um padre, é um grupo de sacerdotes que recebem de uma raça alienígena a missão de guardar o conhecimento e repassar sobre o quinto elemento. O filme começa misturando aquele lance de egiptologia com ufologia, que é um tema clássico, né? Tem-se muito essa tendência, e é uma tendência que surge no início, no final do século XIX, início do século XX e adentra o século XX, de, talvez por não entender muito bem o pictórico do Egito Antigo, os hieroglifos, associar as pirâmides, por exemplo, com satélites que para alienígenas tem uma ligação, historicamente tem uma ligação muito forte com teorias da conspiração em torno de egiptologia, todos os estudos sobre o Egito antigo, com ufologia. E aqui não é diferente, né? O filme começa justamente um arqueólogo tentando decifrar alguns hieróglifos
e chega essa raça alienígena, contacta lá o antigo padre e ele promete que vai passar a mensagem para frente. Isso era o ano de 1914. Depois o filme dá um salto para o século 22. Aí no ano de 2200 aliás, século 23, né? 2200 e alguma coisa, 2214. Ele dá um salto de 300 anos para o século 23. E aí tem toda aquela visão do que seria o futuro no século 23. O que chama a atenção nesse filme, o que eu acho mais legal no filme, é que ele tem um visual extremamente diferenciado. Em geral, os filmes, eles têm ou aquele visual mais prateado, digamos assim, do Star Wars, e aqui eu estou falando da série original, do final dos anos 70, início dos 80, ou então ele tem um tom mais melancólico, mais noir, como é o caso lá do Blade Runner, né? Mas aqui, esse filme, ele consegue manter os elementos de ficção científica usando os efeitos de computação gráfica que existiam na época, junto com efeitos visuais manuais, que são elaborados de uma forma muito inteligente, de uma forma muito criativa. É um filme bonito de se ver. E o autor utiliza um tom mais aberto com relação às cores. Ele não tem, por exemplo, aquele tom. Tem uma cena só no filme que é mais. É uma cena noturna, que é uma cena que lembra um pouco os filmes de noir, aqueles filmes mais escuros, né? Os sem luz. Não, aqui não. Aqui ele abre bastante as cores, então existe uma paleta de cores que funciona ao longo de todo o filme. A gente vê isso no cabelo da personagem da Mila Jovovich, nas roupas do personagem do Bruce Willis, no próprio ambiente, e geralmente é uma paleta que varia do vermelho, do laranja escuro, indo para o ocre, chegando até um bege escuro. Isso se apresenta em vários momentos do filme e dá um tom, dá uma característica para o filme. Volta e meia também ele resvala lá para um tom neon, lilás, algo do tipo. Bem, então esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, né? Para quem viu o vídeo, ele tem esse lance visual muito apurado, digamos assim. Um outro ponto positivo é que o autor consegue manter a narrativa de ação. O filme ele começa um pouco monótono, mas ele vai criando aquelas bases, mas depois ele consegue prender bastante atenção pelo tom de ação. A ação fica frenética, tem o Bruce Willis, né, que dá o tom do filme, né? E aí consegue manter esse tom. Esses são os pontos positivos, mas tem alguns pontos que eu acho extremamente negativos nesse filme. Um ponto que não é tão problemático, mas à luz do que temos de ficção científica hoje, a gente pode apontar. Esse filme é de 97. Ele, naquela época, ele geralmente saía no cinema e passava um ano, mais ou menos, ou 6 meses, para chegar nas locadoras para ser alugado como VHS. Então eu, por exemplo, o filme foi em 97, eu tinha 20 anos, quando o filme foi lançado. Não me lembro de ter assistido ele em 98, eu acho que eu só fui ter contato com esse filme quando eu estava com uns 22 anos, lá por 99, porque você ia na locadora, ele estava ali na faixa dos principais títulos e você alugava. Alugava meio que como uma novidade, né? Então ele é da época dos VHS e a produção dele, os efeitos visuais, embora muito criativos, às vezes deixam a desejar, às vezes parece uma coisa muito colada, embora tenha esse tom de retrô que é muito interessante. Ele se utiliza de algumas referências visuais, como no caso do Star Wars, que é aquela cena em que tem o inimigo maior, que a gente vai já falar sobre ele, e que está cercado por 3 naves que parecem aqueles cruzadores estelares, aqueles gigantescos lá, que tem um formato assim meio que de triângulo, lá do Star Wars. E tem algumas outras referências, tem uma leve referência ao Blade Runner, o tom mais melancólico da coisa toda, parece algumas vezes muito com o Vingador do Futuro, aquele filme com o Arnold Schwarzenegger, que eu acho que é de 1990, 91, também recordado aqui.
Então, assim, tem esse lance visual, às vezes deixa a desejar, mas temos que ver que era o ano de 1997. A minha principal crítica ao filme é que eu não gosto da base do enredo. O enredo, como eu disse, ele se desenvolve, mas a base dele, para mim, é muito bobinha. Ele cai num maniqueísmo, e aí destoa, inclusive, da figura do Luc Besson, que é um cara que criou enredos maravilhosos, como O Profissional, de 94, aquele lá com a Natalie Portman e o Jean Reno. Mas aqui o roteiro é muito bobinho. Você tem o mal absoluto, que é representado lá pelo aquele planeta que no final tenta destruir a Terra, e que se alimenta de mal, digamos assim. E ele é um tipo de mal absoluto. E por outro lado, você tem o quinto elemento, que é ativado a partir dos outros quatro elementos, né? Água, terra, fogo, os quatro elementos, e ativa o quinto elemento. O quinto elemento é a personagem da Mila Jovovich. E aí ela é o, digamos assim, é o bem supremo, né? Até a passagem lá que o padre diz assim, ele, a referência a como a gente enxerga Deus como masculino, né? Ele diz, ele é ela, né? Então, ela é a principal opositora. E aí a gente cai nesse maniqueísmo, né? Um mal absoluto, um bem absoluto que se debatem. Eu acho isso muito bobinho para o filme, né? Mas como eu disse, a narrativa, principalmente de ação, se desenvolve bem. Sobre os personagens, o ponto-chave para mim nesse filme aqui é o personagem do Ian Holm, que depois vai fazer lá o Bilbo no Senhor dos Anéis. Ele dá aquele tom do sacerdote, daquele que carrega uma mensagem milenar, daquele que tem o conhecimento com o qual poderá ser salvo o planeta desse mal absoluto, né? Então, a interpretação dele dá um tom de muita grandeza para o filme. Depois, o próprio personagem do Gary Oldman, que interpreta bem, é um vilão meio caricato, mas existe toda uma dificuldade em se fazer um vilão caricato. E o Gary Oldman consegue fazer isso bem, ele já tinha demonstrado isso lá no O Profissional, de 94. Ele consegue encarnar esses vilões e nenhum filme se mantém se não tiver um bom vilão, né? Então, segundo ponto para ele. Em terceiro lugar, o personagem do Bruce Willis. O personagem do Bruce Willis é um personagem clássico do gênero de ação e aventura. Então ele cumpre o papel dele muito bem. Ele consegue dar o tom de ação, de aventura, de tiros para cá, tiros para lá, pular daqui, pular da acolá, correr, fugir de algo que está explodindo. Quer dizer, é o gênero de ação. Ele faz isso muito bem. O ponto mais fraco desse filme, para mim, é a interpretação da Mila Jovovich. É uma interpretação, para mim, que é pífia. Eu não gosto da interpretação dela. Acho que ela desenvolve. Gosto de um ponto em que diz que ela, apesar de ser o ser supremo, é vulnerável também. Por isso o sujeito lá, o Bruce Willis, a ajuda. Isso é legal, isso é um ponto positivo. Mas a interpretação dela, a forma como ela desenvolve o personagem, né, é, é muito fraco. Quem assistiu o filme talvez perceba e concorde com o que eu estou falando. É bastante fraco. Então, esses são os pontos mais negativos do filme. Acho que é um filme que traz uma mensagem positiva, ele traz uma mensagem da preservação, tanto da vida, quanto do amor, quanto da ligação entre vida e amor. É muito interessante no final do filme, quando eles ativam lá os outros quatro elementos, e aí ela demora a se ativar como quinto elemento, porque ela tinha visto alguns arquivos sobre guerras, e ela diz, para que nós vamos salvar o mundo se vocês vão continuar a destruí-lo com guerra? E aí o Bruce Willis conversa com ela tal, e ela diz que, mas talvez o amor vale a pena ser preservado, e aí ele a beija tal, e ela ativa lá como quinto elemento e salva o planeta. É uma mensagem positiva, meio água com açúcar, meio clichê, mas a mensagem do amor, da vida, é bem repassada. Enfim, esse filme ele era um clássico do VHS, era aquele filme que você ia na locadora e alugava ali no final de semana, e depois ele passou algumas vezes, se eu bem me recordo aqui, acho que na sessão da tarde. É um filme que as pessoas lembram com muito carinho. Ele não é um filme cabeça, não é um melhor filme de ficção científica, mas é um filme que quando você observa, eu, por exemplo, assisti quando era ainda na minha juventude, final da minha adolescência, né? Algumas pessoas que nasceram nos anos 80 assistiram
ou na sua infância, ou na sua adolescência. E quando a gente observa os comentários, todo mundo lembra desse filme com bastante carinho. É um filme colorido, é um filme de ação, é um filme diferente, tem personagens extremamente diferenciados, né? Aquela raça alienígena que é a vilã é muito interessante, tem efeitos especiais muito bons. Enfim, a galera lembra do filme com um certo carinho. É isso, esse é o filme, eu recomendo, é um bom filme. Não espere muita coisa do filme, mas se você quer passar umas 2 horas aí vendo alguma coisa interessante, uma ficção científica diferente, o filme é esse, O Quinto Elemento. Vamos ficando por aqui. Se você chegou até o final desse vídeo aqui, eu peço aquele básico que toda pessoa que produz alguma coisa no YouTube pede. A inscrição, um comentário no canal, um compartilhamento. Valeu e até um próximo comentário.